Oi, tudo bom? Se você está assistindo esse vídeo, é um prazer em estar falando com você. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho hoje comigo aqui sobre a Palavra de Deus. É uma meditação assim formal, não é aquele estudo bíblico elaborado, é apenas um bate-papo, uma explicação simples de alguns detalhes importantes da Palavra de Deus. E hoje o texto escolhido foi o texto do Salmo de número 1, que abre todo o saltério da Bíblia. É um salmo especial para cada um dos filhos e filhas de Deus, e você é convidado a meditar nele com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe essa reflexão no nosso coração. O Salmo de número 1, nós podemos dizer que é muito especial para o povo de Deus, porque ele apresenta um resumo, um apanhado geral do conteúdo de todos os outros salmos, quando ele fala sobre os justos e os ímpios, os filhos de Deus que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. E ele faz assim uma comparação muito bonita, mostrando como é a vida de alguém que tem Deus no seu coração e a vida de quem não tem Deus no seu coração. Vamos ouvir então a leitura do Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém ou para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui são as palavras do Salmo de número 1. E ele fala em que consiste a nossa felicidade aqui nesse mundo. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem. Feliz é aquele senhor, aquele pai de família que busca na sua vida, que tem na sua vida uma vida de comunhão com Deus. Essa pessoa, ela tem uma maneira de viver que agrada a Deus. Ela é diferente daqueles que não acreditam em Deus. E ele traça aqui para a gente assim uma comparação. Vamos ser redundante, vamos repetir uma palavra, começando do início. Começando do início, ele mostra como é que é o modo de viver, quais são as opções do Filho de Deus, daquele que ama e teme ao Senhor seu Deus. Ele fala de 3 atitudes, 3 conselhos que são especiais, muito importantes para cada um de nós. Ele fala que a pessoa que é feliz com Deus é uma pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda no conselho dos ímpios. Olha só, a pessoa andar no conselho dos ímpios é buscar o conselho para a sua vida naquelas pessoas que não temem a Deus, naquelas pessoas que não amam a Deus, pessoas que talvez nem conhecem a palavra de Deus. Quantas vezes acontece com a gente, né? A gente está com um problema na vida, a gente vai lá, se aconselha com amigo, com amiga, com a vizinha, com o vizinho, ou sei lá, com alguém da sociedade que a gente julga que é importante, mas essa pessoa não tem a mesma fé que a gente tem. Essa pessoa não conhece e não ama o Deus Criador dos céus e da terra. Claro, os seus conselhos podem ser bons em alguns aspectos, nos aspectos psicológicos, emocionais, mas para essa pessoa falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E geralmente o que lhe falta é o temor a Deus, é a reverência a Deus, são os princípios espirituais que estão presentes na vida do cristão. E aí, então isso é bastante perigoso. Eu nunca me esqueço de uma vez de um cristão da nossa igreja que estava com problemas bastante sérios, e foi consultar uma pessoa que não temia a Deus. E um dos conselhos dessa pessoa é que ele deveria dar vazão aos seus sentimentos.
Ele deveria experimentar de tudo aquilo que o seu coração tinha vontade, para ele ver se era aquilo mesmo que ele queria no seu relacionamento com a pessoa que ele estava tendo problema. É complicado isso aí, né? Muito complicado, porque enganoso é o coração humano. Ele pode levar a gente por caminhos tortuosos, se ele não tem a perspectiva, se ele não tem a orientação de Deus. Então, para a pessoa ser feliz nesse mundo, a primeira coisa é ele não buscar conselho dos ímpios, das pessoas más, daqueles que estão distantes de Deus. Não quer dizer também que todos aqueles que amam a Deus vão ter conselhos bons para dar. Claro, vai da capacidade de cada um. Então, procura com carinho e julga com carinho também os conselhos que você recebe. Tá? Mesmo que seja de uma pessoa ímpia, aquelas coisas que não agradam a Deus, você descarta para a sua vida, porque elas não trazem felicidade. O outro conselho, diz aqui, a outra orientação é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Deter é parar. Ou seja, a pessoa que ama a Deus, para ter uma vida feliz, ela não pode ficar parada no pecado. O pecado é uma coisa que mata. O pecado destrói. O pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, que desobedece à voz e à palavra de Deus. Pecadores são aqueles que estão no pecado. São aqueles que vivem no pecado, que se alimentam do pecado. E até se alegram no próprio pecado. Então você é cristão, você está andando nesse mundo, de repente você para no caminho dos pecadores. Significa que você está voltando. Você está voltando àquela vida que é uma vida contrária à vida depois do seu batismo. Aquela nova vida que Jesus te deu no batismo, que Deus te oferece por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Parar no caminho dos pecadores é, na verdade, se afastar de Deus. Se afastar de Deus porque o pecado leva para a morte, o pecado leva para a destruição. E a pessoa que está no pecado, ela não vai ser feliz plenamente. Ela não vai ser feliz plenamente. Ela pode desfrutar de momentos de felicidade nesse mundo. A felicidade humana, a felicidade carnal. Mas chega um momento que o coração fica vazio, porque a vida da gente não é só isso. Então, não pare no caminho dos pecadores. E nem se assente na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aquelas pessoas que menosprezam a Deus, escarnecem do seu nome, zombam do seu nome. Olha, às vezes nós pensamos que nós estamos bem em relação a isso, mas se você parar para pensar um pouquinho, hoje em dia a televisão, a internet, nossa, como que nós, pessoas que servimos a Deus, às vezes nos unimos aos escarnecedores sem que nós estamos percebendo. Você vê um programa na televisão, eles estão rindo dos cristãos, estão rindo da palavra de Deus, estão fazendo chacota das coisas divinas, estão levando Jesus para a praça e zombando de Jesus novamente. Ou quem sabe as piadas que eles fazem, e nós ficamos aqui sentados no nosso sofá, na nossa cadeira, e engolimos tudo, e rimos, e às vezes aplaudimos no final. Poxa, essa roda dos escarnecedores hoje é muito grande, e ela é muito perigosa. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? O salmista fala aqui, por causa da nossa felicidade. Não é feliz aquele que zomba de Deus. Não é feliz e não será feliz aquele que para no caminho do pecador. Dificilmente será feliz aquele que busca conselho dos ímpios. Pelo contrário, a pessoa que anda nos caminhos do Senhor, o salmista diz que ela tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. A lei aqui não é naquele sentido condenatório, não, restritivo. A lei aqui é assim, a proclamação de toda a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia que nos dá o conhecimento para a salvação. A Bíblia que nos fala e revela o grande amor de Deus. A Bíblia que nos apresenta Jesus Cristo. Então, ter o prazer na palavra de Deus é ter o prazer na vida oferecida por Deus. Essa palavra nos ilumina, nos orienta, nos ensina. Dificilmente alguém que segue essa palavra de Deus
Humanamente falando, não estamos falando para salvação não, porque a salvação é Jesus. É humanamente, nos nossos relacionamentos, na nossa vida social, na nossa vida religiosa, familiar, dificilmente essa pessoa vai se dar mal, porque ela vai procurar fazer aquilo que é certo na vida dela. Pode acontecer, porque somos humanos. Somos humanos. Mas dificilmente essa pessoa vai sofrer coisas desnecessárias, porque ela vai amar a Deus, ela vai amar o seu próximo, o filho vai respeitar o pai vai cuidar bem do seu filho. Marido e esposa vão se respeitar e se amar e procurar valorizar um ao outro. Na sociedade vai ser do mesmo jeito, na vida em igreja vai ser do mesmo jeito. Por isso somos chamados a meditar nela dia e noite. Meditar é um pouquinho diferente do que apenas ler. Ler a gente lê e passa por cima. Meditar não. Meditar é você se aprofundar, é você refletir. Você ficar pensando naquilo, você trazer aquilo para a sua vida, aplicar aquilo para a sua vida, você absorver, você receber, você viver essa palavra. E a pessoa que recebe a palavra de Deus, que medita nela, que vive essa palavra, essa pessoa é feliz. E o seu prazer está na lei do Senhor. Prazer são coisas que fazem bem ao nosso sentimento, à nossa alma. Muitos têm prazer na bebida, outros têm prazer no carro, outros têm prazer no sexo, outros têm prazer nisso e naquilo. Existem coisas que de fato são prazerosas. E não está errado o cristão usufruir delas com responsabilidade. Mas o prazer aqui é o sentimento íntimo do nosso coração. E o versículo mostra para nós, do Salmo 1, que o justo, em primeiro lugar, acima de tudo, ele tem em Deus, na sua palavra, o seu prazer. E essa palavra, então, por estar em primeiro lugar, ela vai orientar toda a vida do cristão. Toda a sua vida, toda a minha vida. Por isso que é importante nós olharmos assim com carinho, com amor, para com a palavra de Deus. E ele prossegue falando aqui que essa pessoa que tem prazer na palavra de Deus, ele é comparado com uma árvore plantada na corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele compara a pessoa que está com seus pés firmes na palavra de Deus como uma árvore plantada na beira do rio. Eu me lembro quando criança, nos rios lá de Nova Venécia, no rio de Nova Venécia, existia aqueles pés de engás na beira do rio, eram enormes, a gente pulava neles, saltava dentro d'água, era maravilhoso porque aquele pé estava plantado na beira da água. Ele cresceu forte. E as folhas estão sempre verdes, simboliza a vida, o crescimento espiritual na nossa vida. E ela não murcha. A gente vai ter problema, a gente tem problema. Mas com a palavra de Deus no coração, a gente passa por esses problemas. A gente tem força para vencer, para lutar, para resistir a tudo na vida da gente. E ele fala aqui que tudo quanto essa pessoa faz, ela será bem-sucedida. Olha aí, a gente fala tanto do sucesso na vida, né? Olha aí o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é estar com Deus. O segredo do sucesso é ter Deus no coração. O segredo do sucesso é amar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus e buscar a sua justiça. Sabe por quê? Porque o sucesso não é apenas aquelas palmas que você recebe quando as cortinas se fecham. Mas o sucesso, o verdadeiro sucesso, é a certeza de uma consciência tranquila, de uma consciência perdoada, de uma consciência que viveu e praticou a justiça. É aquela pessoa que pode deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, porque ela sabe que ela fez o que é certo. Ela sabe que, mesmo nos seus erros e fraquezas, ela tem o perdão de Deus e capacidade para melhorar a cada dia. Então ela vai ser bem-sucedida, ela vai ser feliz. Sucesso é uma consciência tranquila, é um coração em paz. Então é possível sim você ser uma pessoa de sucesso, mesmo que você não seja uma pessoa da mídia, uma pessoa que está na televisão, uma pessoa que é famosa. Ser famoso não é ter sucesso. Na verdade, o sucesso pessoal é paz, é Deus na nossa vida. E aí ele fala, olha, a vida dos ímpios não é assim. Ele traça uma comparação. Os ímpios são diferentes porque eles são como a palha que o vento dispersa.
O que isso quer dizer? Ele não tem firmeza espiritual. Ele não está firme em Deus, como ele vai ter firmeza espiritual? A palha que o vento dispersa, quem já trabalhou na roça ou conhece como é que é a vida no campo vai entender. É quando você pega, por exemplo, antigamente socava o arroz, ou o café, ou uma outra coisa que solta aquela palha, colocava na peneira e banava ela. Jogava para cima, e aí quando joga para cima ela sobe, e aí vem o vento e tira aquela palha. E fica separado o bom da palha. A palha cai lá no chão, o vento levou ela. Então está falando aqui que a vida daquele que não tem Deus é mais ou menos assim. É como a palha que vai com o vento. Não tem firmeza. Não tem base espiritual. E isso é muito triste. Quantas pessoas vivem por aí afora de igreja em igreja, de templo em templo, né, de religião em religião e acabam, na verdade, se frustrando em relação a muitas coisas porque não firmou seu coração na palavra de Deus. E esse salmo conclui mostrando qual é o fim de todas as coisas. Ele fala dos dois caminhos, dos ímpios, dos perversos e dos justos, e ele fala que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos aqui é uma representação da comunhão com Deus, todos diante de Deus na eternidade. Porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo coloca a nossa vida, o sucesso final da nossa vida lá diante de Deus. Quando a nossa vida se acabar, quando esse mundo se acabar, aqueles que estão com Deus permanecerão com Deus na eternidade. Não serão dispersos. Os ímpios, porém, não estarão com Deus. Isso significa tristeza eterna. Isso significa inferno. Isso significa condenação. É por isso que nós, assim, graciosamente e amorosamente, somos chamados a amar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus de verdade, irmãos, amigos. E esse caminho dos justos é especial, porque essa justiça que Deus dá não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Ele nos deu essa justiça em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio a esse mundo. E tudo que esse salmo descreve aqui, das dificuldades que nós enfrentamos em viver, em seguir no caminho, evitar os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, sermos fiéis à palavra de Deus, tudo isso Jesus passou. E Jesus venceu. Jesus foi fiel. Jesus foi justo, no sentido mais profundo da palavra. E o que Ele fez por nós hoje, quando nós cremos nele, dá para nós essa justiça dele. Porque na sua fidelidade Ele deu a sua vida. Ele morreu por causa do nosso pecado. Ele disse para Deus, eu vou pagar o pecado do lauro de toda a humanidade. Eu vou dar minha vida para pagar esse pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele pagou o salário do pecado. E nos ensina a palavra de Deus agora que essa justiça de Jesus é dada para todo aquele que crê. Deus não olha o meu pecado, mas Deus olha Jesus na minha vida. E todos nós somos convidados, assim, para sermos justos, justificados, que nós creiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E Deus então nos dá a sua justiça. E em Jesus Cristo, sim, nós vamos poder viver essa vida com felicidade, com alegria, amando a palavra de Deus, evitando os caminhos errados, o pecado, os conselhos dos ímpios, os escarnecedores, e plantando o nosso coração na palavra de Deus, como que na beira de um grande rio, para que a nossa vida seja sempre viva, para que o Espírito da vida de Deus esteja no nosso coração e a gente possa testemunhar desse amor todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, que essa justiça de Jesus esteja no seu coração.